Oi, gente, feliz dia. Meu nome é Sara, eu sou professora e mentora védica e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a gente não assumir papéis que não são nossos, né? Eu já tive algumas experiências com isso na vida. Isso aparece para mim de forma recorrente, inclusive é algo que eu trabalho na minha terapia, né? Muitas vezes eu me sinto responsável e assumo papéis de coisas que realmente não correspondem, né? Então eu vou contar um pouco para vocês sobre as experiências que eu tive nesses anos, né, ao longo da vida. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês nos stories em algum momento que eu estava falando sobre desequilíbrios mentais, sobre depressão, mas a minha mãe, que hoje está super equilibrada, está medicada, está tratada, ela já teve um caso muito sério de depressão, de síndrome do pânico, e quando eu era adolescente foi quando isso aconteceu. E eu me sentia muito responsável, né? Eu me sentia muito responsável por como ela estava, por estar lá para caso acontecesse alguma coisa ou caso ela precisasse de mim para algo. Então, eu imagino que muitos de vocês podem conviver com pessoas que realmente estão passando por uma situação difícil e às vezes a gente se coloca nesse papel de cuidar da pessoa e de realmente anular um pouco a nossa vida, anular bastante a nossa vida, para estar ali disponível para caso aconteça alguma coisa, né? A gente fica com a sensação de que se a gente não estiver ali pode acontecer alguma coisa que a gente fala ou que a gente deixa de falar pode desencadear algum episódio. Então, eu gostaria que vocês soubessem que pessoas que estão com desequilíbrios mentais sérios, com as quais você sente que essa pessoa pode chegar a fazer mal a ela mesma ou a qualquer pessoa que rodeie ela, essas pessoas elas têm que ser tratadas por profissionais da saúde. Elas têm que ser tratadas por psicólogos, por psiquiatras. Em alguns casos tem que haver internação. Com o caso da minha mãe, por exemplo, a gente optou pela internação e foi super bom para ela. Além da depressão e da síndrome do pânico, ela também estava com um quadro de anorexia. Então, ela ficou numa clínica excelente, onde eles conseguiram fazer um combinado de medicamentos que ela precisava naquele momento, que fez ela passar por aquilo, onde ela estava sendo atendida e vigiada e estava tendo o tratamento que ela precisava dos profissionais que competem num caso como esse. Além da minha mãe, eu já passei por uma situação de amizade também, uma pessoa que é muito importante para mim e que tinha um caso muito sério de depressão. Eu morava longe dessa pessoa no momento em que isso aconteceu, né? É uma amiga minha que não mora no Brasil, eu também não morava no Brasil. Hoje em dia a gente até se distanciou, não por causa disso, por outros motivos da vida, enfim, não vem ao caso, mas eu tinha a sensação nítida de que se eu não tivesse com o celular na mão, se eu não atendesse a todas as ligações dela, se eu não respondesse as mensagens dela no momento em que ela me mandava, se eu não tivesse em chamada de vídeo com ela a maior parte do tempo que eu podia, que eu era responsável se acontecesse alguma coisa com ela, se ela precisasse de alguma coisa e não fosse atendida. Então, são casos onde realmente a gente traz pra gente, no papel de filha ou de amiga ou do que quer que seja, um peso muito grande e um sentimento de culpa muito grande que é muito difícil quando a gente lida com pessoas assim, é muito difícil, porque são pessoas que a gente ama, são pessoas que a gente se preocupa. É inevitável que o nosso instinto seja esse, mas é muito bom que a gente tenha, é muito importante que a gente tenha claro que não importa o quanto a gente se dedique, não importa o quanto a gente esteja ali para a pessoa precisa de atendimento médico, a pessoa precisa de atendimento terapêutico. Muitas das vezes, se são casos realmente sérios, assim, a pessoa precisa de intervenção de medicamento. Então, prestem atenção se vocês não têm casos assim na vida de vocês.
e coloquem-se no lugar de vocês, de amiga, ou de filha, ou de esposa. Não se coloquem no lugar da pessoa responsável por manter a saúde física e mental de outra pessoa. Porque a responsabilidade não é do outro. A responsabilidade não é sua, tá? É lógico que você tem que tratar essa pessoa com muito amor, com muito carinho, atender as necessidades que você pode, né? Mas essa pessoa precisa de atendimento. Outro caso muito típico é quando você convive com alguma pessoa assim, seja uma amiga, seja seu marido, enfim, sua esposa, e a pessoa fez alguma coisa que você não gostou, ou a pessoa te tratou de uma forma que você não gostou, a relação de vocês já não tá legal e você continua naquela relação porque você tem medo do que pode acontecer com a pessoa se você não continuar na vida dela. Então, esse é um outro caso onde a gente tem que parar, a gente tem que refletir, a gente tem que colocar no nosso lugar e dizer: a vida dessa pessoa, o desenvolvimento desencadeado que vai acontecer com essa pessoa não é responsabilidade minha. Então a gente pega um peso pra gente que é muito difícil de carregar, gente. E não tem como a gente ser o salvador da pátria e cuidar da vida de todo mundo e estar ali para todo mundo 24 horas. Isso faz com que a gente fique realmente doente, né? Então, existem tratamentos, existem profissionais de saúde que estão disponíveis para pessoas que estão com quadros assim. Procurem, conversem com a pessoa para que, caso a pessoa esteja relutante ou que a pessoa não entenda que ela está precisando daquilo naquele momento, para que você possa, né, mostrar um novo caminho para essa pessoa. Mas jamais coloquem a saúde mental de vocês em jogo por causa de um desequilíbrio mental de outra pessoa, de um desequilíbrio psicológico de outra pessoa, e nunca assumam a responsabilidade tanto dos atos quanto da cura, quanto do vigiar dessa pessoa para vocês mesmos. E caso você seja parente próximo, conviva, more com uma pessoa que passa por um problema desse tipo, com essas dimensões, procure atendimento você também. Você também precisa de atendimento e você também precisa de terapia para passar por isso. Na época lá da minha adolescência, quando isso aconteceu com a minha mãe, quando ela estava com crises muito fortes, eu tive acompanhamento psicológico, eu ia na terapia uma vez por semana, porque realmente é necessário para que a gente possa dar esse suporte dentro de casa, sempre dentro do nosso papel, tá? Bom, o recado de hoje é esse. Eu espero que vocês possam ter tido um pouco de tranquilidade, tirado um pouco do peso do coração e das costas de vocês com esse vídeo. A gente se vê na próxima semana.